Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana Violetas, aqui de Sinop, Mato Grosso. E peço que você, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, para que aquilo que iremos fazer aqui neste canal possa servir de bênção para a vida de outras pessoas. Estou dando início aqui a um curso ou a uma introdução, né, da teologia reformada conforme os presbiterianos entendem. E eu espero que esta abordagem, essas aulas, possam ser usadas pelo bendito Espírito Santo para o aumento do nosso conhecimento e de nossa compreensão das doutrinas da palavra de Deus. O que é teologia? Teologia é a ciência que estuda Deus. Eu quero repetir: teologia é a ciência que estuda Deus. Lembre-se, porém, que o objeto de estudo, a matéria-prima de estudo da teologia, sendo Deus, é algo transcendente, não é um objeto físico ou uma pessoa em que nós podemos nos dedicar e nos debruçar fazendo estudos científicos dessa pessoa, como que se nós tivéssemos a capacidade de descobrir o que aquela pessoa, objeto, enfim, de fato é. A teologia, ela trabalha com aquilo que Deus revelou ao homem. Assim, nós vamos ter como fonte a autorrevelação de Deus, a forma com que ele deixou ou aquilo que ele se revelou nas Escrituras, na revelação geral, será a matéria de estudo, ou objeto de estudo da disciplina teológica. Eu quero dizer que todos fazem teologia, queira ou não, a partir do momento em que você tenta trazer explicações sobre Deus, você está, em certo sentido, fazendo teologia. Então, a teologia, ela vai sistematizar os pensamentos ou os temas a respeito de Deus a partir daquilo que ele mesmo trouxe ou a sua autorrevelação. Eu quero ler uma passagem bíblica para você, para que sirva como introdução a essa aula de apresentação deste curso de teologia reformada. No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 1 e o versículo de número 18, a palavra de Deus diz o seguinte: observe só. Eu vou usar constantemente a Nova Almeida atualizada, a não ser que eu faça referência de outra, mas a Bíblia que eu uso, a tradução que eu uso é a Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra de Deus em João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então, observamos aqui que o ser humano não pode ter acesso ao objeto de estudo da teologia, que é o próprio Deus. Devemos ainda lembrar que quando Moisés foi comissionado para libertar os hebreus do Egito, ele, quando foi ter diante de Deus uma consulta para a sua missão, o livro de Êxodo, no capítulo de número 3, mostra que Moisés pergunta para Deus. Quando ele chegasse diante dos hebreus e os hebreus perguntassem qual é o nome
do Deus que te enviou? Quem é esse Deus? A resposta de Deus para Moisés foi a seguinte: Êxodo 3,14. Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Então, o que nós podemos já ter como base essa aula de apresentação é que tudo que faremos, tudo que for estudado sobre Deus é a partir da sua autorrevelação, quer na revelação especial, quer na revelação geral, que não é completa e não é tão exaustiva, mas é a própria revelação de Deus. A teologia está dividida em algumas disciplinas e também cada uma dessas disciplinas elas tem os seus próprios subtópicos ou os seus próprios desdobramentos. Mas eu vou apresentar aqui para vocês basicamente aquilo que vai reger os nossos estudos teológicos. Então, se você quiser anotar, isso pode ajudar muito para a memorização. Porque você pode comprar um livro de teologia sistemática que vai te ajudar muito. Mas se você fizer breves anotações sobre os tópicos que iremos abordar aqui, vai te ajudar muito a memorizar, e na medida que você guardar na sua mente e levar ao seu coração esses tópicos e essas verdades teológicas, vai ajudar você, certamente, não só a lembrar, mas também a viver para Deus a partir daquilo que você conhece. Por isso, a Escritura nos ensina a crescer em conhecimento e em graça de Cristo Jesus. Então vamos lá, anote aí. A primeira disciplina da teologia sistemática é a doutrina da revelação. O que é isso? Nessa disciplina é abordado os seguintes assuntos: a revelação geral, ou seja, a percepção de Deus em toda a criação, e a revelação especial, que é a Escritura, ou a Escritura apontando para Cristo, sendo Cristo o centro das Escrituras. Essa é a revelação especial. Nessa disciplina, iremos estudar alguns predicados da Escritura, a sua clareza, a sua necessidade, a sua inspiração, enfim, vários outros subtópicos desse primeiro tema ou dessa primeira disciplina da teologia. A segunda disciplina da teologia é a doutrina de Deus, chamado também de teontologia, ou seja, a essência do próprio Deus, o que Deus é em sua constituição. E nessa disciplina nós veremos que assuntos como os nomes de Deus, os seus atributos, atributos comunicáveis e incomunicáveis, também a Trindade, serão os assuntos que a segunda disciplina da teologia trabalhará e explicará. E, de fato, este é um assunto fundamental, saber quem Deus é. A terceira disciplina da teologia é o que podemos dizer a teologia ou a antropologia, a teologia sobre o homem, o estudo sobre o homem, melhor dizendo, a antropologia. Depois de estudar a revelação, depois de estudar Deus, nós temos o estudo do homem. O que o homem é, a sua natureza espiritual, a sua comunicação e comunhão com Deus, enfim, nós estudamos aquele que foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. O quarto assunto da disciplina da teologia é a doutrina dos pactos, ou a doutrina da aliança.
Quando você ler a Bíblia, você nota que Deus sempre se relacionou com pactos ou alianças. Então precisamos compreender o pacto que Deus fez com Adão, com Noé, com o próprio Abraão, Moisés, o Velho e o Novo Testamento, como se relacionam com este pacto, que é o pacto de Deus com Cristo, o pacto da graça. Todos esses temas estão no quarto assunto, que é o assunto dos pactos. O quinto tema da teologia é o estudo sobre o pecado, chamado também de harmatologia, o estudo do pecado. Como o que o pecado causou, quais os seus efeitos, o que exige o pecado, o porquê é que o pecado entrou no mundo, etc, etc, assuntos relacionados com o pecado. Talvez aqui seja interessante falar um pouco sobre o próprio surgimento do diabo. Mas o assunto do diabo ficará dentro de um subtópico lá no estudo de Deus, quando for estudar as obras da criação. Então lá vai falar da criação espiritual. E ali talvez estaria o assunto também sobre o diabo e seus demônios, né? Vamos continuar, nós temos também um sexto assunto, que é o assunto da salvação, o estudo sobre a salvação, chamado de soterologia. Aqui nós vamos ver o que significa a justificação, nós vamos ver o que significa a adoção, a santificação, tudo aquilo que está relacionado com a salvação do homem está dentro desse tópico, a soterologia, ou seja, a doutrina da salvação. Um oitavo tópico, ou a oitava disciplina, lembrando, né, a soteriologia também vai tratar um pouco da obra do Espírito Santo, como ele aplica a salvação nos crentes em Cristo. Como estava falando, a oitava disciplina é a disciplina da doutrina de Cristo, ou cristologia. Então, como Cristo é o personagem principal da história da redenção, nessa disciplina que pode também estar antes mesmo da doutrina do homem, ou mesmo antes da doutrina do pecado, a cristologia nos mostra a pessoa de Jesus, as duas naturezas, bem como os ofícios de Cristo. O seu ofício de profeta, o seu ofício de sacerdote, de rei, o porquê é que ele veio ao mundo. Enfim, nós estudamos aquilo então que é chamado de cristologia. Um nono assunto é o assunto da igreja, ou a eclesiologia. Qual é a natureza da igreja, a missão da igreja, os sacramentos ou ordenanças, como devemos compreender a igreja local, a igreja universal, quais são os ofícios da igreja, tudo isso está nesse tópico aí chamado de eclesiologia, ou estudo da igreja, o estudo sobre a igreja. E por último, nesses 10 tópicos que estou aqui resumindo, os assuntos da teologia, temos a doutrina das últimas coisas. A doutrina das últimas coisas, tratamos sobre aquilo que acontece na morte, que seria os dias, né, do ser humano entre a morte e a ressurreição, o estado intermediário, e também sobre a volta de Cristo. Vamos estudar sobre a ressurreição, o juízo e a eternidade propriamente dita. Então, o último assunto é a escatologia, ou a doutrina das últimas coisas. Assim, nós temos
os 10 principais assuntos que iremos tratar. É interessante responder uma pergunta. Por que não temos um tópico sobre o Espírito Santo? Podemos ter, certamente, e ele é necessário. Mas o Espírito Santo vai ser tratado no estudo sobre Deus, quando falar sobre a Trindade, e o Espírito Santo também vai ser estudado na soteriologia, na aplicação da obra da salvação. Assim, a própria soteriologia poderia ser chamada também de obra do Espírito Santo. E para conhecermos e sabermos a obra do Espírito Santo, precisaremos estudar um pouco sobre a sua natureza. Mas certamente poderíamos aí incluir a doutrina do Espírito Santo nessa classificação que fizemos, daí teríamos 11 disciplinas. Assim como também eu já mencionei que poderia ter um capítulo sobre os anjos, e com isso também estudar sobre a natureza dos anjos, do diabo e as várias classes dos anjos. Aí teríamos 12 tópicos principais. Isso pode acontecer na medida que nós formos aqui trabalhando as aulas e identificarmos aí as necessidades de mais esclarecimentos. Eu espero que essa aula de apresentação possa estimular você, motivar você, incentivar você a conhecer a teologia presbiteriana, a teologia reformada. Eu vou apresentar aqui para você alguns livros em que a teologia sistemática, não apenas a teologia presbiteriana ou reformada, mas de autores, né, ainda que na maioria eles se identificam com a teologia reformada, e para você anotar e, se quiser ter na sua biblioteca, fará muito bem para você. O primeiro livro, e o que eu recomendo para todos, é esse livro, Teologia Concisa, de J.I. Packer. Ele tem todos os temas da teologia em um esboço simples, objetivo e bíblico. Eu vou dizer aqui, o mestre livro que eu tenho, e recomendo com força a todos vocês a adquirirem esse livro, porque certamente eu me orientarei por meio daquilo que ele coloca aqui. Uma outra teologia, né, aqui é um resumo, né, não é uma teologia sistemática, mas tem todos os temas da teologia. Então aqui esse consagrado autor sistemático, Strong, é um batista de orientação calvinista, mas não de todos os pontos do calvinismo, mas são 2 volumes a sua obra, esse é o volume 1, muito bom, ortodoxo, bíblico, recomendo que você também adquira. Um outro é do Franklin Ferreira, Teologia Sistemática, uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual. É um autor brasileiro, né, tem a cooperação de Might, e aqui nós aprendemos a teologia num contexto brasileiro. Muito bom, e eu recomendo aí você comprar esse livro. Outro é o Wayne Grudem, que é até interessante, porque ele é um batista, pentecostal ou continuista, calvinista, e também defende o pré-milenismo, né? Então, é uma obra interessante. Ele também, tal como Packer, ele não usa terminologias carregadas daquilo que podemos chamar de uma teologia acadêmica, e é muito objetivo e compensa muito conhecer essa obra e ler. Temos aqui o consagrado e talvez imortal Louis Berkhof, né? Certamente um dos dogmáticos mais respeitados, usados em gerações antigas aqui da história da Igreja Presbiteriana no Brasil. Muitos pastores em gerações passadas formaram-se em teologia, tendo como orientação
o conteúdo da teologia de Berkhoff. Tem aqui algo que iremos consultar, né, que é a teologia de Horton, em uma perspectiva pentecostal. A teologia pentecostal tem as suas linhas próprias, na abordagem do Espírito Santo, principalmente, mas eles seguem a ortodoxia na doutrina de Deus e da salvação. É interessante conhecer também. Também aqui o dogmático muito respeitado Hermann Bavinck. A sua obra possui 4 volumes e a Dogmática Reformada é uma obra-prima, acadêmica, profunda e exaustiva, né? Não é tão fácil ler Bavinck com alguma pressa. Você precisa ter paciência, porque ele é uma biblioteca ambulante e ele apresenta informações ricas de tudo da teologia. E por último, o que eu quero apresentar é a teologia puritana, a última que eu li, né? Essa é encantadora, porque a abordagem dela não é só técnica, não é só teológica, mas também pastoral, piedosa, mostrando como os puritanos ingleses pensavam e viviam a teologia, né? É uma obra muito rica e recomendo a todos conhecer. Então, está aqui nossa aula de apresentação desse curso e espero que você acompanhe e esteja aí pronto para as próximas aulas. Se possível, veja novamente o vídeo, anote os tópicos da teologia que iremos abordar e que tudo isso possa glorificar a Deus na medida em que o conhecimento ajudar você a amar a Deus com todo o seu entendimento, a amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Esse é o objetivo da boa teologia. Deus te fortaleça.